Vamos lá para mais um descritor aqui. Agora a gente vai trabalhar aqui o descritor D4. Então vamos lá, preste bem atenção. Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, né? No caso, paralelos ou concorrentes. Então, vê só, os lados, né? A gente sabe que todo quadrilátero é um polígono, né? E todo polígono ele é formado por segmentos de reta. Então, antes da gente, né, aprofundar um pouquinho, responder alguns itens, né, desse descritor, é importante que a gente entenda, né, as posições relativas das retas, né, já que os lados, né, desses quadriláteros, eles são formados, né, por segmentos de reta. Então, vamos lá. Primeira retazinha, né, que a gente vai definir aqui, a primeira posição relativa, são as retas paralelas. Então, as retas paralelas é esse exemplozinho daqui, ó, essa imagenzinha aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as retas paralelas, elas vão se encontrar. Elas jamais vão se cruzar, ok? Então, e a distância, ó, essa distanciazinha aqui entre elas, sempre será a mesma, ok? Sempre será a mesma. Por isso é que elas não vão se encontrar. Porque se eu tiver dois segmentos de reta assim, tenho esse aqui e aqui eu tenho esse aqui. Aí veja, eu não posso dizer que essa reta aqui, por exemplo, A e essa aqui B, elas são paralelas. Porque se eu prolongar, o que é que vai acontecer? Se eu prolongar essas retas, elas vão se cruzar. Entende? Então, essa aqui não é paralela. Então, para ser paralela, né, ela tem que manter essa distânciazinha aqui, ó, a mesma. Porque se essa distanciazinha aqui for a mesma, ela jamais vai se cruzar. E as retas paralelas, elas não se cruzam. Beleza? Elas não têm ponto de encontro. Então, cuidado, porque às vezes aparece, né, em algumas situações, terem retas assim, ó. Aí, isso aqui não está paralelo, porque ao prolongar, elas vão se encontrar. Agora, se você tem duas retazinhas aqui dessa forma, né? Então, o que é que acontece? Se você prolonga ela, ela não vai se encontrar, né? Que é no caso dessa imagem aqui. Então, definição importante das retas paralelas é que elas não se cruzam, né? E a distância, né, entre elas é sempre a mesma. Por isso é que elas não vão se encontrar, beleza? Já as retas concorrentes, existem dois tipos de retas concorrentes. Existe a reta concorrente perpendicular e existe a reta concorrente oblíqua. Então vamos lá. A concorrente perpendicular, né? Mas antes de dizer a concorrente perpendicular, vamos definir o que é reta concorrente. Reta concorrente são retas que se cruzam, tanto perpendicular e tanto oblíqua. Sendo que a diferença é o seguinte, que as retas perpendiculares, né, elas vão formar ângulos de 90 graus. Tá vendo? Retas perpendiculares, retas, né, de 90 graus. Então, elas vão se cruzar, as retas concorrentes se cruzam, então elas vão ter um ponto em comum. Essa é uma definição importante das retas concorrentes. Ela tem um ponto, né, em comum, sendo que a perpendicular, ela tem ângulos de 90 graus, né? E a oblíqua, né, a concorrente oblíqua, ela não tem ângulos de 90, né? Ela tem ângulos agudo e obtuso. Já a perpendicular, ela tem ângulos de 90 graus, né? Fazendo essa imagem aqui. E por último, né, as retas coincidentes. Retas coincidentes são, por exemplo, aqui a gente tem a reta R e a reta S, ambas estão no mesmo ponto, está uma por cima da outra, né? Então ela tem infinitos pontos aqui, ó, em comum. Beleza? Ela tem infinitos pontos em comum. Já a reta concorrente, ela só tem apenas um ponto em comum. Beleza? Então, concorrente perpendicular formam entre si aqui, ó, ângulos de 90. Concorrente oblíqua não forma ângulos de 90. Beleza? Ângulos agudos e obtusos. E paralela, ela jamais se cruza. Beleza? Então, essa definição aqui é importante, né, para esse descritor que a gente vai trabalhar. Então, vamos passar aqui.
Já que a gente vai falar, né, sobre aí identificar quadriláteros também, então é importante que a gente entenda, né, quem são os quadriláteros. Então, vamos lá, isso aqui é muito importante a gente entender e identificar também o que é um quadrilátero. Então, um quadrilátero, né, são polígonos que têm 4 lados. Então, dentro da família dos quadriláteros, estão quem? Estão o quadrado, o retângulo e o losango. E ainda tem mais dois, né, que são o trapézio e o paralelogramo, beleza? Então, vamos definir cada um desse aqui, né, seguindo de suas propriedades. É importante a gente entender. Então, vê só. Um quadrilátero plano, convexo, é um quadrado, né? Um quadrilátero plano convexo é um quadrado se e somente se possuir os 4 ângulos congruentes, né? Na geometria a gente usa muito essa palavra congruentes, mas isso quer dizer igual, beleza? E 4 lados congruentes. Ou seja, eu só tenho um quadrado, ele é um quadrilátero, né? Se somente se ele possui o quê? Os lados, ó, os lados iguais, tá vendo? Todos os lados são iguais e os ângulos são retos, tá vendo? Então, o quadrado, ele é da família do quadrilátero, né? Um quadrilátero convexo, né? Então, ele só é um quadrado se ele tiver o quê? Todos os lados congruentes, ou seja, iguais, e todos os ângulos de 90 graus aqui também iguais, ou seja, congruentes. Já o retângulo, né? Ele é um quadrilátero, plano convexo e retângulo, né? Se somente se possuir 4 ângulos congruentes, ou seja, ângulos de 90 graus. Tá vendo? Então, essa é a diferença, né, a gente pode diferenciar o quadrado do retângulo. Veja que eles têm coisas em comum. Ele tem os ângulos retos de 90 graus. Mas os lados, ó, esse ladozinho aqui é igual a esse. Mas esse lado aqui, né, é diferente, né, desse aqui. Logo é igual a esse. Beleza? Então agora a gente vem para o losango. Então, um quadrilátero plano convexo é um losango se e somente se possuir 4 lados congruentes. Então tá aqui os lados, eles são iguais, estão vendo? Congruentes. Congruentes quer dizer igual, beleza? Então, revisando aqui rapidinho, quadrado é um quadrilátero, né, que possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O retângulo é um quadrilátero que possui 4 ângulos iguais. No caso, os dois sempre vão ter ângulos de 90 graus, ok? Não esquece disso. Já o losango, ele é um quadrilátero que possui os lados iguais, os lados congruentes, mas veja que os ângulos não são de 90, beleza? Então vamos passar aqui. Importante a gente entender, né, essas classificações dos quadriláteros. Então vê só, trapézio. Um quadrilátero plano convexo é um trapézio se somente se possuir dois lados paralelos. Ok? Então, no caso aqui, ó, a gente tem esse lado, que são as bases, né? Eles são paralelos. Então, a definição do trapézio, a propriedade importante é essa. Ele possui dois lados, só dois lados paralelos. Beleza? Esse é o trapézio. Já o paralelogramo, né, é um quadrilátero, ó, um quadrilátero plano convexo. É um paralelogramo se somente se possuir os lados opostos paralelos. Então, aqui, ó, esse lado e esse lado, eles são paralelos, e esse lado aqui, eles são paralelos. Então, possui os lados paralelos. Então, aqui são os dois. Já aqui é só a basezinha, beleza? É só a base. É só dois lados. Aqui são os lados opostos. Os lados opostos. Então, esse cara e esse cara é igual, esse cara e esse cara é igual, esse cara é oposto a esse cara é oposto a esse. Então, os lados opostos têm que ser iguais, beleza?
Já o trapézio, a diferença é que o trapézio, né, ele só tem aqui um de seus lados paralelos. E a gente chama esses lados de base. Ok? Então, essa é a definição, né, desses quadriláteros aí, né, tão importantes. Então, os quadriláteros: quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. Não esquece que o quadrado, ele tem o quê? Todos os lados iguais e os ângulos retos iguais. O retângulo ele tem os ângulos, né, iguais e de 90 graus. Já o losango ele tem os lados iguais, é assim, congruentes. Já o trapézio ele tem as bases, né, os seus lados, as bases, apenas os lados aqui, ó, iguais, as suas bases, que a gente chama de base. Já o paralelogramo, ele possui o quê? Os lados opostos iguais. Os opostos, não esquece dessa propriedade. E aqui uma coisa que é muito importante, né, e os alunos confundem bastante em hora de responder questões, né, itens, essa partezinha aqui que é muito importante a gente revisar. Então, vê só, uma observação importantíssima. Ó, todo retângulo, tá aqui o retângulo, tá vendo? Tá aqui o retângulo. É paralelogramo. Por conta de quê? Porque os ângulos opostos congruentes, eles têm os ângulos opostos congruentes e os lados congruentes. Então, vê só, o retângulo ele pode ser considerado um paralelogramo, porque ele tem os ângulos opostos. Ó, esse ângulo é oposto a esse e esse é oposto a esse, e eles são iguais. E o paralelogramo também. Ele tem também os ângulos opostos, ó, iguais, tá vendo? Os ângulos opostos iguais. E os lados opostos, olha, também igual, tá vendo? Então tá aqui bonitinho, ó. Beleza? Então agora um detalhe, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, porque os ângulos, né, o ângulo do retângulo é de 90 graus. Então essa é uma definição importantíssima. Beleza? Então o retângulo ele pode ser um paralelogramo. Por quê? Porque os ângulos opostos são iguais e os lados opostos são iguais. Mas um paralelogramo jamais será um retângulo. Por conta de quê? Nem todo, né? Porque os ângulos de um retângulo é de 90. Então, definição importante. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu apagar isso aqui que a gente vai trabalhar mais com o paralelogramo. Agora vamos para cá, ver. Segunda situação aqui. Todo losango, tá aqui o losango, ele é um paralelogramo. Por quê? Porque os ângulos opostos são congruentes, ou seja, iguais, e os lados também. Então, vê só, os ângulos opostos, esse é oposto a esse, é igual, e esse é oposto a esse, é igual. Então, assim como o paralelogramo, os opostos aqui, os ângulos opostos são iguais. E os lados opostos também são iguais, ó. Beleza? Então, isso é uma propriedade em comum. Por isso que o losango é considerado um paralelogramo. Agora, um detalhe, ó. Nem todo paralelogramo é um losango, porque eles podem ter o quê? Ângulos diferentes. Beleza? Então essa é a justificativa do porquê, né? Nem todo paralelogramo é um losango. Agora, todo losango é um paralelogramo, e os ângulos opostos são iguais. Tá? Aqui os ângulos opostos, se aqui, por exemplo, for 30, aqui vai ser 30. Se aqui for 60, aqui vai ser 60, é um exemplo, né? Então, os opostos são iguais. Então, se aqui, por exemplo, for 45, aqui vai ser 45. Beleza? Então, definição importante aí. Então, deixa eu apagar aqui que a gente pode precisar ainda dessas figuras para justificar os outros. Então, vamos lá. Terceira situação. Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Por quê? Eles possuem ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Agora vê, mas nem todo retângulo é um quadrado, porque os lados do retângulo é diferente. Então, todo quadrado é um retângulo, por quê? Porque os ângulos são retos, são iguais. Mas um retângulo não pode ser um quadrado, por quê? Porque os lados do retângulo é diferente. Beleza? Esse é fácil aqui de perceber, não é isso?
Então, aqui a gente está discutindo esses dois. Beleza? Então, ó, ambos têm ângulos retos. Agora, um retângulo ele não tem lados iguais. Então, por isso que o retângulo não pode ser um quadrado, mas o quadrado pode sim ser um retângulo, né? Desde que, né, os ângulos aqui são retos. E para a gente fechar, né, uma coisa importante aqui também, o 4. Todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um losango. Por quê? Porque os ângulos internos de 90 graus, os ângulos internos são de 90 graus e os lados opostos são congruentes. Então vamos lá. Está aqui o quadrado, está aqui o losango. Então todo quadrado é um losango, porque os lados são iguais. Os lados são iguais, tá vendo? Eles têm medidas iguais. E os ângulos internos são diferentes. Aí o aluno olha, né? Eita, aqui é 90, mas isso aqui não é 90 não, ó. Que coisa louca. Mas veja, se você fizer isso aqui, ó, no losango, traçar a diagonal aqui dele, diagonal maior, né, que a gente chama de diagonal maior, e a diagonal menor, tá vendo? Ó, duas retas o quê? Perpendiculares. E os ângulos são de quanto internamente? Então aqui a gente obtém ângulos de 90 graus. Por isso que ele diz que os ângulos internos, né, é de 90 graus. E aqui a gente justificou. Beleza? Então todo quadrado é considerado um losango, porque os ângulos internos são de 90 e os lados são iguais. Agora, mas nem todo losango é um quadrado, porque um losango, às vezes, ele pode possuir lados diferentes, ok? Então, essa é a partezinha, né? É assim, mais complicadazinha, né, que os alunos erram bastante em prova de e itens, né, de SAEB e SAEP, beleza? Então, agora vamos seguir aqui. Vamos ver o que é que a gente tem aqui agora. E agora a gente vai começar a responder, né? Depois dessa revisão aí, a gente vai responder os itens aqui bem rapidinho. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, ó. Observe os quadriláteros desenhados na malha quadricular. Qual desses quadriláteros é um quadrado? Então, a gente viu que todo quadrado ele tem o quê? Propriedade do quadrado. Ele tem todos os lados iguais. Não é isso? Todos os lados. Mas também ele tem os ângulos iguais e retos. Então aqui a gente percebe que isso aqui não tem ângulos retos, o primeiro. O terceiro aqui também ele não tem ângulos retos. Veja que eu estou respondendo essa situação pela propriedade. Esse aqui, eita, esse aqui tem ângulos retos, mas os lados não são iguais. E para ser quadrado tem que ter ângulos retos, né? Todos eles aqui iguais, internos, né? E lados iguais. Ó. Esse é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Então, aqui a alternativa seria letra B. É sempre importante, né, a gente tentar responder essas questões, né, utilizando as propriedades, né, as propriedades de quadrado, losango, paralelo, ou seja, as propriedades dos quadriláteros. Beleza? Então vamos passar aqui para o próximo. Então aí seria a letra B, não é verdade? Vamos para a próxima aqui. Próxima ela diz o seguinte, ó, vê. Observe os quadriláteros abaixo. Tá aqui os quadriláteros, o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá aí, bonitinho. Quais desses quadriláteros possuem lados paralelos? Então, por isso que a gente revisou, né, a situação, né, de retas paralelas. Então vamos lá, preste bem atenção. A gente vê aqui que nessa primeira situação, esse lado aqui e esse lado aqui, ó, ele não é paralelo. E aqui ainda tem um declivezinho aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui com esse cara aqui não é paralelo. E esse camarada aqui, ó, se a gente prolongar, eles vão se encontrar. Então não é paralelo. Primeiro não é paralelo. Já o segundo, ó, a gente percebe que esse cara, né, e esse cara aqui é paralelo. Esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Beleza? Então aqui pode ser até igual, né, que é um losango, pode ser também diferente. Então aqui esses lados aqui, ó, opostos, eles são paralelos. Então, aqui a gente já achou, né? 1. Vamos observar o 3. Vê. Esse ladozinho aqui, tá aqui, é paralelo a esse aqui. Então, se a gente prolongar isso aqui, né, a gente percebe que não tem a condição do paralelismo, né?
quer manter, né, a mesma distância. Então, esse 3 não é paralelo. Se eu prolongar isso aqui também, esse ladozinho aqui, ó, em relação a esse, a gente vê que eles estão, ó, eles não são paralelos, porque a distância, né, entre as retas, ó, ela está se diferenciando. Agora vê, esse lado aqui, esse, a distância, se eu prolongar, ó, a distância ela é mantida constante, por isso que é paralelo. Se eu prolongar isso aqui, ó, isso aqui, então é mantido constante a distância. Então veja que eu estou respondendo, né, garantindo esse item aí, essa situação 2, com a propriedade de retas paralelas. Então vamos ver o último aqui para ver se esse camarada é. Então esse 4, né? Então veja, esse ladozinho aqui, se eu prolongar ele, e se eu prolongar esse aqui, eles jamais vão se encontrar. Então, está dentro da propriedade de paralelismo. E se eu prolongar esse camarada aqui com esse cara aqui, ele nunca vai se encontrar. Então, os lados opostos aí, eles são paralelos. Na verdade, então, aqui seria o item quem? O item, a alternativa, no caso aqui, o 2 e o 4, né? Então, 2 e 4 aqui seria quem? Letra B. Então, veja que a gente tem que se agarrar sempre nas propriedades para garantir, né, a certeza, né, do item. Então, vamos passar aqui para a próxima questão. Vamos lá. Então, essa aqui diz o seguinte, ó, a figura que possui as faces quadradas a gente sabe que quadradas vem de quadrado, né? E a gente sabe que o quadrado, né, ele está na família dos quadriláteros. E a gente viu que o quadrado, ele possui o quê? Todos os lados iguais. É assim? Vou fazer aqui bonitinho. Ó, todos os lados iguais. Todos os lados iguais e todos os ângulos o quê? Iguais e retos. Então, qual dessas figuras aqui possui todas as faces quadradas, né? Então, vamos lá. A gente vê aqui o 3, a gente vê que a base é um quadrado. Mas a gente vê que essa área lateral aqui, ó, é um triângulo. Então, não pode ser essa. A gente vê aqui que o 4, ele tem uma basezinha aqui superior e inferior aqui, né? Que é um quadrado. Pode ser um quadrado. Mas essa parte aqui lateral é um retângulo. Então, não pode ser essa aqui. Já um aqui, ó, a gente vê que todas essas faces aqui são o quê? São retângulos. E ele quer que todas sejam quadrados. Então aqui a gente vê que o 2, né, bonitinho, ó, todas as faces aqui são um quadrado, né? E a gente sabe também, né, que isso aqui é um cubo, né, que a gente já viu, né, no descritor 2, a gente viu que o cubo, todas as suas faces são quadradas, né? Então aqui a gente marcaria, né, a opção aqui, letra B também, né? Então B, porque aqui o cubo, ele tem todas as faces, né, quadradas, né? Mas aí a gente também vai justificando as outras opções porque não é, e isso é importante também. Vamos passar aqui para mais um descritor, para mais um item que diga. Então vê só, presta bem atenção nesse. Observe as figuras geométricas abaixo. Quais das figuras geométricas são quadrados retos? O que danado, ou, desculpa, quadriláteros retos. O que danado é quadriláteros retos? Então, quadriláteros retos são quadriláteros que possuem ângulos de 90 graus. Então, retos vem de 90 graus. Beleza? Então, vamos lá, preste bem atenção. Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem aqui o quadrado. E a gente sabe que o quadrado tem todos os ângulos o quê? Retos. Aqui a gente tem o quê? O retângulo. O retângulo tem todos os ângulos internos retos. A gente definiu isso. Já esse cara aqui, ó, esse ângulo não é reto. O 2. Isso aqui não é reto. E o losango, isso é um trapézio, né? E o trapézio também, o trapézio ele não tem, o trapézio é esse cara aqui, ele não tem ângulos internos retos, nem o losango, isso aqui é o losango, ó. O losango, ele também não tem ângulos retos. Então, aqui o que tem ângulo reto aqui seria aqui o 1, e seria aqui o 3, né? Que seria a alternativa quem? Letra A. Beleza? Então, mais uma propriedade aqui importante dos quadriláteros, né? É saber, né, os ângulos aí, aqueles quadriláteros que têm ângulos retos. Então, veja que também está na propriedade do quadrado e do retângulo. Beleza? Então, é importante a gente ter
em mente, né, essas propriedades. Então vamos para o próximo aqui. Próximo item, item 5, ele diz o seguinte: dos quadriláteros abaixo, os classificados como losango é. Então, vê só, a princípio aqui o aluno, né, percebe que esse camaradazinho aqui é o losango, né? É a figura que representa o losango, né? A gente até explora a bandeira do Brasil, né? E na bandeira do Brasil ela tem um losango. Mas veja só, qual desses outros caras aqui, eles podem ser classificados também como losango? Não é verdade? Então esse cara aqui é um losango, mas qual desses outros aqui é classificado como losango? E aí a gente tem que lembrar daquelas propriedades que todo quadrado ele é um losango, né? Por que ele é um losango? Porque ele tem os lados opostos, né? Os lados, todos os lados aqui iguais e os ângulos internos de 90 graus. E um losango também pode ter o quê? Todos os lados iguais e os ângulos internos o que aqui? Iguais, né? No caso aqui de 90. Beleza? Então a gente viu que todo quadrado pode ser um losango. E aqui ele está perguntando quais são losangos. Agora, cuidado, que nem todo, né, losango é um quadrado. Porque o losango ele pode ter esses ladinhos aqui diferentes, beleza? Mas o quadrado ele pode sim ser classificado como um losango, ok? Então aqui seria, né, esses dois aqui, que seria aqui letra C, A e B. Esses caras aqui, ó, eles não podem ser losango, né? Por definição, por classificação, beleza? Porque eles não têm ângulos aqui internos de 90 graus, então a gente já tirava a C e a D, beleza? Então, é importante trabalhar, né, aquela partezinha lá das classificações. Então, vamos passar aqui, vamos para o nosso último item. Então, vamos lá. Preste atenção aqui, para a gente fechar aqui. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, observa as figuras, tá aí as figurazinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Quais figuras têm dois pares? Olha o comando da questão, gente. Dois pares. Então, ele quer saber dois pares de lados paralelos. Então, são dois pares. Então, vê só, preste atenção. Quando a gente olha para a figura 1, a gente tem que entender o que é paralelo. Se eu prolongar essa reta aqui, e se eu prolongar essa reta aqui, elas vão se encontrar. A distância, ó, ela se altera entre as retas. Então, isso não pode ser paralelo. A gente viu a definição de paralelo, né? É que a distância tem que ser sempre a mesma, né? Assim, e ela não pode se cruzar. Então, essa 1 não é paralelo. Essa aqui, ó, não pode ser a 1. A 2. Vê, a 2, ó, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, se eu prolongar esses lados, ó, eles não se cruzam. Então, a 2 aqui está correta. A 3, os lados opostos aqui, ó, são paralelos também, do mesmo jeito da 2. Então, pode ser também. O 4, o 4zinho aqui, ó, os lados opostos são paralelos, né? Então, a gente tem que saber disso aqui, da condição de paralelismo. Então, eles são paralelos. Se eu prolongar, a distância é a mesma, tá vendo? Então, eles nunca vão se cruzar, então, paralelo. Já o 5, vê, esse cara e esse cara aqui é paralelo. Se você prolongar, meu velho, aqui, ó, se você prolongar, eles não vão se cruzar, ele mantém a mesma distância. Mas esse lado e esse, se você prolongar, ó, a distância foi alterada, né, entre eles. Então veja que esse aqui tem um par paralelo, mas ele quer saber dois pares. Então aqui, né, esse aqui também não poderia ser, porque esse aqui só tem um par paralelo. Esse aqui não tem nenhum par paralelo. Esse aqui tem um par paralelo. Esse aqui tem o quê? Tem dois pares, esse tem dois pares e esse tem dois pares. Portanto, a opção aqui seria 2, 3 e 4, né? E 2, 3 e 4, aqui a gente marcaria quem? Letra C. Ok? Então, muito cuidado, né, com essas condições aí de paralelismo, né, e de concorrente. E também, né, as propriedades dos quadriláteros, a gente tem que saber dessas propriedades aí bem direitinho para a gente responder os itens.